Projeto de Lei 91/2010, a procedência governamental, o autor é o prefeito municipal, e ratifica termo de confissão de dívida com parcelamento e pagamento firmado entre o município de São José e a Receita Federal do Brasil, especificamente a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis. Vereadores, o parecer foi em conjunto com a Comissão de Finanças e Orçamento. Está em discussão. Palavra com o vereador Antônio Luiz Batista, do PT. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei em discussão trata de um pedido do senhor prefeito municipal a esta Câmara para que a Câmara convalide um termo de confissão de dívida já assinado no dia 22 de setembro junto ao governo federal, pelo fato do município de São José não ter recolhido, no período de maio de 2009 a março de 2010, o recurso referente ao PASEP. Todos sabemos que o governo federal tem sido extremamente zeloso no que toca às verbas previdenciárias, às verbas trabalhistas, né, e de programas que visam, incidam sobre a folha de pagamento, no caso do PASEP, para que esses recursos não desapareçam, né, ou não sejam recolhidos muitas vezes, não o caso do PASEP, mas o caso de outras verbas trabalhistas, recolhidas dos trabalhadores, não recolhidos aos órgãos da Previdência. Porque esse não recolhimento leva a uma situação de um déficit manipulado em relação àquilo que devia arrecadar e não arrecada. E essa posição zelosa faz com que os municípios de Santa Catarina e do Brasil não tenham mais a possibilidade de, a toque de caixa, deixar de recolher do servidor a previdência, seja ela para o estatutário, seja ela para o seletista, e deixar de repassar ao governo federal, porque os municípios são obrigados a apresentarem anualmente o certificado de regularização previdenciária. E quando alguma receita, né, federal, sejam ela da Previdência, sejam ela da própria órgão fazendário, não é recolhido, no caso dos entes públicos, ficam tolhidos de celebrarem contratos, acordos, financiamentos com o governo federal. Nós sabemos que nesses últimos 8 anos não houve nenhuma crise que levasse os municípios a uma situação de insolvência, de não poderem pagar não só as verbas trabalhistas, como a situação previdenciária, como nós enfrentamos na década de 90, principalmente nos anos 96, 95, 97, 98, que a cada mês de setembro, outubro, as prefeituras fechavam 6 meses o ano, as suas portas, e mal conseguiam pagar a folha de pagamento, dada a situação de desemprego e a situação de baixa arrecadação. Mas quando o vereador Édio Vieira disse que o município arrecada muito, verdade, o município arrecada muito. Mas arrecada, vereador, metade dessa arrecadação, ou 80% dessa arrecadação é verba previdenciária. Porque não existe, o ICMS hoje é 16%, 17%, tem também isenção. E essas verbas previdenciárias que são arrecadadas aqui, elas voltam em forma de financiamento através do Fundo de Garantia, pela Caixa Econômica para a Casan. Elas voltam em forma de proventos de aposentadorias e de pensões para os trabalhadores, que uma vez contribui aqui, mas pode estar morando em qualquer parte de Santa Catarina, da Grande Florianópolis ou do país. Então, quando se fala que aqui se arrecada muito, é porque a verba, de fato, trabalhista no Brasil, ela tem um peso para que as funções sociais na área da saúde, na área de assistência, na área de previdência, elas possam ser atendidas. No caso o que eu não consigo entender é, diante de uma situação que tinha a Prefeitura Municipal de São José, no ano passado, mais de 35 milhões de reais em caixa, por que atrasou o PASEP? E muitas vezes os prefeitos atrasam, porque eles entram no conto da carochinha, no conto do vigário, que aparece gente dizendo não precisa pagar porque dá para a gente entrar com projeto, dá para a gente entrar com recurso de compensação de verbas
que porventura o município tenha assumido numa aposentadoria do servidor, que é a compensação tributária e a compensação previdenciária. Ou seja, se você tem uma situação de servidores que você contrata hoje como seletista, ele tinha uma vida estatutária, o Estado e o município assumem a aposentadoria dele, o governo federal devia repassar ao longo de 6 anos, 1 ano, 2 anos, tudo aquilo que esse trabalhador um dia contribuiu para a Previdência Federal e o município está assumindo, seja um professor, seja um servidor da área da saúde, seja um médico no regime estatutário. Então, é preciso fazer um encontro de contas para saber o que tem o governo federal deve para o município a nível de compensação previdenciária e o que o município, porventura, está devendo. Mas, em geral, como nós tivemos um regime jurídico único em 90 no estado, aqui em São José, é certo que houve a contribuição de fundo de garantia, de previdência, muito mais do que o município hoje está pagando a nível de aposentadoria e benefício para esses trabalhadores que um dia foram seletistas. O que não pode fazer o município é simplesmente administrativamente ingressar com o recurso ou entrar na Receita Federal com recurso pedindo uma compensação e deixar de pagar a sua verba, que é da sua obrigação, o seu tributo. Porque é isso que aconteceu no município. O município está devendo esse valor porque correspondente ao saldo dos valores referente à compensação efetuada pelo município e não acatada pela Receita Federal. Ou seja, o município tentou reaver recursos via o não recolhimento desses tributos. Quando o município precisa recolher o PASEP, precisa recolher o INSS, no caso dos servidores da saúde, que são seletistas, e depois recorrer e ingressar administrativamente e até judicial para ter a sua compensação. Porque, nesse caso, a Receita Federal não acatou a compensação. E qual é o problema do município? O problema do município é que não é pagar e parcelar em 60 vezes. É que o senhor prefeito, ao aceitar o pagamento de 20% de multa, é questionável se esse pagamento de multa é uma verba, é uma despesa legal, ou se é uma despesa que pode ser glosada pelo Tribunal de Contas, haja visto que não havia motivação para o atraso. Mas eu digo o seguinte, como o prefeito já firmou esse termo de confissão de dívida no 22 de setembro de 2010, eu não vou votar contrário, porque eu não estou convalidando o que ele já assinou. Porque também o que acontece, ao não assinar, também ele incorria num outro problema que ele não pagar. Agora, o que vai ficar para se discutir, e tomara que se encontre uma solução, é o problema não do parcelamento, mas é o que está contido no artigo 2º, que é a multa de 20% sobre o valor originário e juros de 1%, que pode ser questionado quanto à legalidade dessa despesa a ser computado, a ser analisado pelo tribunal. Porque se não pode o administrador público deixar de pagar os tributos e, ao pagar com juro, e esse juro ele não é uma despesa legal, acabaria aí uma espécie de tipo de glosa sobre essa despesa. Mas não, se isso já é ilegal, é inconstitucional, né, ou é ilegal, vamos dizer, fere um dispositivo da legislação ordinária, a Lei 4.320, também não vai ser essa lei, ao votarmos essa lei, que vai convalidar se há alguma irregularidade no pagamento da multa. Portanto, o que o senhor prefeito... e mais, o senhor prefeito já está autorizado pela lei da LDO, pela lei do ano passado e pela lei da diretriz orçamentária e pela lei do orçamento a firmar convênios com o governo federal. Não precisaria nem desta lei. Eu só estou aqui discorrendo sobre uma certa situação para não falar que nós estamos votando sem conhecimento de causa. Nós estamos votando exatamente o que estamos fazendo, porque é preciso haver esse parcelamento sob pena de haver a troca do convênio. Agora, se mais no final os 20% de multa vai ser considerado legal ou ilegal, e aí não cabe a nós analisar, até mesmo porque o prefeito já fez a sua assinatura desse convênio anteriormente. Mas fica aqui uma lição, não só para o atual prefeito, como todos os prefeitos. Sabemos que toda administração, todo início de gestão, vem os vendedores, vereador Geraldo, assessores, assessoria, gente de consultorias, apresentar fórmulas fáceis de requerer, buscar recurso do governo federal pelas vias transversas, não a forma legal. Né? Então, hoje, o município continua a ter direito a receber compensações previdenciárias do governo federal,
E essa compensação podia, num acordo, até significar a redução de futuros repasses. Mas o governo federal não vai abrir mão da receita futura, ele vai, até porque não tem como fazer essa contabilidade sem que ingresse primeiro o recurso dentro do governo federal. Mas esse encontro de contas é necessário, que os municípios lutem por isso, é um direito do Estado de Santa Catarina, ter de volta os recursos que passou para o INSS e agora assumiu enquanto aposentadoria, é direito dos municípios, agora pela via de não colocar em risco a própria gestão e o próprio ordenador primário, que foi o caso disso que aconteceu. Contaram para o prefeito que era fácil pegar de volta a verba que, porventura, deve ter calculado, os advogados, inclusive, têm empresas que calculam quanto exatamente você tem previsão de arrecadar, e muitas vezes acontece isso, pagamento de multa sem necessidade de fazer o pagamento, porque agora nós estamos pagando uma vez e meia, com juro, correção e multa de 1%. Voto favorável por um motivo muito simples. Ao rejeitar este projeto, nós rejeitaríamos, por exemplo, o repasse de recurso federal. Mas, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, mas eu não estou aqui convalidando alguma ilegalidade que alguém possa ter cometido. Porque se essa ilegalidade é com base numa lei federal, não pode uma lei do município autorizar o prefeito a contrariar uma lei federal. Pode sim, no Congresso Nacional, tramitar um projeto anistiando as prefeituras por multas nesse sentido. Pode tramitar no Congresso, na Câmara dos Deputados Estaduais, na Assembleia Legislativa, um projeto anistiando possíveis multas ou juros em relação a verbas tributárias estaduais. Pode esta Câmara também votar pela anistia de verbas tributárias municipais aos nossos contribuintes, mas eu não posso anistiar que o contribuinte josefense, que deve com a Receita Federal, com a Receita Estadual, seja anistiado em algum caso. De qualquer forma, fica aqui latente, fica aqui um aprendizado, para que não se entra nesses contos de vigários, conversas fáceis de buscar recurso, que muitas vezes a forma indireta é mais cara do que a forma correta de se fazer. Mais morosa, sim, a forma correta de fazer, mas ela é mais segura, ela é mais assertiva, e ela não leva o ordenador primário a ter que enfrentar esta situação que nós estamos aqui. Porque, certamente, a ratificação desse acordo, ele é exigido pela própria Receita Federal, ou pela própria Caixa Econômica Federal, ou pela própria, para regularizar e ter de volta o certificado de regularização previdenciária, que é o principal certificado que os municípios têm que apresentar e que o Estado tem que apresentar junto aos órgãos federais. Era essa a minha manifestação, de qualquer forma, esclarecendo assim, falando assim, mas votando favoravelmente ao projeto. Continua a discussão.